Bom dia a todos, meu nome é Douglas, sou professor de enfermagem, estou na Aerodata ministrando aí curso para socorrista e também para cuidadores de idosos, e hoje eu vou fazer um resuminho das primeiras aulas para a turma da semana, tá? Essa primeira aula a gente vai falar das etapas básicas de primeiros socorros e é, dentre elas, né, dentre essas etapas, a gente vai falar um pouquinho dessa questão de humanização, de empatia e desse profissional socorrista, certo? Você, socorrista, que se dispôs a estar fazendo esse curso, trabalha ou não na área hospitalar, né? Da saúde, sejam bem-vindos. O campo é amplo na área da saúde, ainda mais nesses tempos de Covid, né? Que estamos passando, temos que nos unir forças e seguir aí o que estão sugerindo e pedindo os nossos líderes e governantes, ok? Empatia, então, socorrista, coloque-se sempre no lugar das vítimas, das pessoas, porque aí a qualidade do atendimento vai ser muito maior. Então, empatia é isso. Quando tiver uma criancinha, imagine um filho. Quando tiver um adulto, imagine seus entes queridos. Um idoso, imagine seus pais. Faça o melhor, vamos qualificar essa saúde, né? Nós que somos da área sabemos que nem todos têm qualidade, muitos entram não por amor ao próximo, à profissão. Lógico que a parte financeira, monetária é imprescindível, tem que vir à frente, mas tem que ter um que a mais aí para cuidar bem da saúde, senão dura pouco tempo, né? Então coloque-se no lugar, faça o melhor, busque a qualidade sempre, tá? Esse é um conselho do professor, estou aí no mercado há uns 15 para 20 anos, né? Uns 18. E sou enfermeiro, tenho especialidades na geriatria e gerontologia, MBA na gestão de enfermagem e docência, né? Fiz metade de uma pós em urgência e emergência, mas trabalho muito tempo com emergência, em UTIs, com idosos também. Etapas básicas, né? De primeiros socorros. Avaliação do local do acidente. É importantíssimo que o socorrista tenha cuidado com a sua vida em primeiro lugar e depois das pessoas que estão ali sob os cuidados dela. Então, depois eu vou passar um videozinho para vocês. Alguns alunos já viram, né? Que é a questão de nós nos preservarmos, né? Então, nós temos que ter a nossa segurança em primeiro lugar, senão daqui a pouco vão ser 2, 3 vítimas aí, certo? Então, dependendo das circunstâncias de cada acidente, é também importante, né? Evitar o pânico, evitar pânico, procurar colaboração de outras pessoas, dando ordens claras, objetivas, concisas, manter afastados os curiosos para evitar confusão e ter espaço para que se possa trabalhar de maneira possível, né? Ser ágil e decidido, observando rapidamente se existem perigos para o acidentado e para quem estiver prestando socorro, tá? Só um minutinho aqui. A proteção do acidentado deve ser feita com o mesmo rigor da avaliação da ocorrência e do afastamento de pessoas curiosas ou que tenham perdido o autocontrole. Por quê? Porque nessas ocorrências podem ter fios elétricos soltos e desencapados, tráfico de veículos, tráfico de animais, vazamentos de gás, de líquidos químicos, máquinas funcionando. Então, toda a visualização, aquilo que eu digo para vocês, né? Então, nós temos que ter a avaliação global ali em 1 minuto no máximo para que a gente consiga ser ágil, mas a agilidade não vai a lugar nenhum se não tiver conhecimento técnico e teórico. Então, entendam, né? O curso é apostilado, está bem detalhada, entendam a matéria. Se tiverem dúvidas agora nessa questão de videoaula, eu estarei à disposição por WhatsApp, responderei as dúvidas para vocês, tá? E vamos caminhar aí com bastante êxito, tá? Sempre se identifique para a pessoa que vocês vão ajudar. Estamos falando de pessoas que ainda conseguem ter um nível de consciência ali.
porque nós vamos atender inúmeras ocorrências com pacientes inconscientes, né, até em parada cardiorrespiratória, tá? Sim. Proteção do acidentado. Avaliação e exame geral do acidentado. Deve ser feito por você, né? E nesse exame, o que nós vamos observar? Eu vou passar para vocês também, né, na próxima aula, sobre os sinais vitais, funcionamento um pouco dessa hemodinâmica, parte fisiológica de funcionamento do nosso organismo. É bom que entendam, tá? E fora o que eu vou passar para vocês, que são tópicos, né? Tem a internet aí, vasta rede de informações aí. Hoje a informação está um teclado aí de todos nós, certo? Estado de consciência, avaliação de respostas lógicas, nome, idade, etc. Respiração, então vamos ter essa visão clínica, né? Respiração a gente identifica nessa paciente, nesse acidentado, pelos movimentos de expansão e expansões pulmonares, ok? Hemorragia, né? Hemorragia é um sangramento ininterrupto, um sangramento que perdura. Avaliar a quantidade, o volume e a qualidade do sangue que se perde, se é um sangue venoso, arterial, isso a gente também consegue identificar. Uma pela forma de expulsão e pela coloração, né? A arterial já passou pelos pulmões, já está rico em oxigênio, ele é mais claro. O sangue venoso é aquele que está indo em direção ao coração para ir para o pulmão, então ele está contendo nutrientes indesejáveis ao corpo, que vão ser expelidos, né, pelos rins, pelo intestino, pelo fígado e também pela troca gasosa nos pulmões, alvéolos pulmonares. Pupilas, verificar o estado de dilatação e simetria dessas pupilas, né? Simetria, se as duas pupilas estão do mesmo tamanho, mesmo diâmetro, se uma está menor do que a outra, fatalmente algum problema neurológico. Dilatada, né? Então, midríase é o termo, miótica é aquela diminuidinha. Pessoas que ingerem química geralmente têm essa pupila em prontos atendimentos, tá? E a temperatura do corpo, observação e sensação de tato na face e extremidades. Aquele bom e velha receitinha da vovó, se não tivermos aí material de bolsa. Certo? Avaliação desse paciente, né? Avaliação geral, cabeça e pescoço, sempre verificar o estado de consciência, respiração, apalpar com cuidado o crânio à procura de fratura, hemorragia ou depressão óssea. Então, aquela sensibilidade para fazer a palpação no crânio, na cabeça e pescoço do paciente, certo? E isso com muito critério, né? Por isso que é bom entender qual é a situação, porque traumas, pacientes traumáticos, a gente tem que movimentar o mínimo possível, a não ser que ele esteja correndo um risco maior do que aquele em que deve permanecer na mesma posição, um carro vindo, enfim, né? Então, em situações que nós teremos a oportunidade de fazer essa troca mais dinâmica com as experiências de vocês, assim como tem sido com a turma de sábado. Coluna dorsal, perguntar ao acidentado se tem dor na coluna dorsal, correr a mão pela espinha do acidentado, isso aquele que não estiver com traumas visíveis, tá? Tórax e membros também, verificar as simetrias, a localização dos tórax e membros. E o paciente inconsciente, né? O acidentado inconsciente é uma preocupação, porque além de ter poucas informações sobre o seu estado, podem surgir complicações devido a essa inconsciência, né? Então, nosso time, ali, nosso tempo tem que ser ainda mais curtinho, menor. O exame do acidentado inconsciente deve ser igual ao do acidentado consciente, só que com um cuidado redobrado, pois os parâmetros de força e capacidade funcional não poderão ser verificados. O mesmo ocorrendo com resposta a estímulos dolorosos, então a gente perde parâmetro, tá? Observação de algumas alterações, né, que nós devemos priorizar para essa vítima. Se há falta de respiração, né, se ele está inconsciente, pode ser uma parada respiratória, falta de circulação, pulso ausente, veremos na aula seguinte onde verificar esse pulso, tá?
Ah, hemorragia abundante, um grande problema, né? Vamos aprender aí na prática a fazer algumas manobras para manter esse sangue dentro do corpo, tá? O sangue tem que passar por todas as veias para funcionamento dos órgãos e junto com esse sangue tem que ir oxigênio na hemoglobina, porque senão tem falência desses órgãos. Por isso que numa parada nós levamos rapidamente o cérebro em hipóxia, porque falta oxigênio e aí lesões irreversíveis se voltar numa parada. Ok? Algumas observações aqui rápidas, tá? Para que haja vida é necessário um fluxo contínuo de oxigênio para os pulmões, né? E esse oxigênio é distribuído para todas as células do corpo através da impulsão do coração. Por isso mesmo é importante que algumas alterações ou alguns quadros clínicos podem levar a alterações e ter prioridade quando se aborda um acidentado de vítima de mal súbito, né? Assim como a observação que eu já falei da respiração, da circulação, da hemorragia, da perda dos sentidos, envenenamento, nós temos aí algumas outras causas, né? Obstrução das vias aéreas superiores, engasgos, parada cardiorrespiratória, estado de choque, uma pressão arterial muito alterada, comas, perda de consciência que podem vir de diabetes mellitus hipoglicêmicos ou hiper, envenenamentos ou intoxicações voluntárias ou involuntárias, infarto agudo do miocárdio e queimaduras em grandes áreas do corpo, tá? Toda lesão ou emergência clínica ocorrida dentro de alguma instituição, nós temos que comunicar ao CIPAT. Isso se for com algum dos nossos trabalhadores, tá bom? É importante ter disponível os seguintes números de telefones e endereços sempre, socorrista: hospitais, centros de atendimento, socorro especializado, plantão de Comissão Nacional de Energia, locais de aplicação de soros de cobra, animais peçonhentos, centro de informações tóxico-farmacológicas. Ok? Então, essa primeira aulinha, a gente deu uma abordagem nessas principais, né, e básicas etapas de socorro. Estou à disposição para as dúvidas e a gente já vai em seguida passar para entendendo o que são os sinais vitais.